Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Eu vou começar da seguinte forma. Esse trabalho que nós vamos fazer hoje à tarde, eu acho que ele mostra isso. O que eu pretendo é que vocês leiam a Constituição, coisas que talvez vocês nunca leram na Constituição, porque vocês devem estar mais acostumados com o artigo 231, esse vocês conhecem. Vocês não conhecem os outros artigos. E aí, quando vocês lerem toda a Constituição brasileira, vocês vão perceber uma coisa, vocês vão perceber o peso de uma sociedade, da sociedade branca, e como todas as regras, quase todas as regras da Constituição, elas estão direcionadas para essa sociedade branca, para a organização social desse povo que vive na cidade, principalmente cada vez mais que vive na cidade. Então, o artigo 231, e tem mais dois artigos, o 214 e o 215, que são dos direitos culturais, que eles ficam perdidos nessa Constituição. O artigo 231 diz que o Estado brasileiro ele reconhece a organização social e os costumes dos índios. Mas é só isso que diz. Mas, por exemplo, tem lá um artigo na Constituição que diz que a língua oficial brasileira é o português.
O artigo 231 reconhece as línguas indígenas. Mas como, né, como funciona esses direitos dos povos indígenas se toda a Constituição está montada para essa outra sociedade, não para as sociedades indígenas, não para os povos indígenas? Então, essa é uma grande dificuldade. Tá? Essa é uma dificuldade que ela só pode ser superada, diminuída, nesse embate que vocês já estão fazendo. Tá? Por exemplo, a questão da saúde, ou mesmo da educação, vocês não vão encontrar nenhuma regra na Constituição especificamente direcionada para os povos indígenas. Só diz assim, a organização social, costumes. Então, o que aconteceu? Que foi toda a articulação, toda a mobilização, né, indígena, entre os apoiadores da causa indígena, que fez com que viessem leis, a criação dos distritos de saúde, né, indígena. Isso tudo foi uma necessidade decorrente disso, de ver que a lei geral, que é a Constituição, ela precisa de regras, de outras regras que façam essa, vamos usar a palavra, articulação entre todos os artigos que estão na Constituição e aquele artigo 231 e ainda os artigos 214 e o 214, 15 e 16. Tá? Porque senão uma coisa não fala com a outra. São duas realidades completamente diferentes. Então, eu acho que isso está no fundo dessas questões todas que vocês colocaram. Então, por exemplo, a mineração, né? A questão da retirada de madeiras, os intrusos nas terras, tudo isso, a questão do registro civil. O registro civil não tem nada na Constituição que dê que ela dê uma regra com relação aos povos indígenas, não diz. Né? Então, como é que a gente vai construir que essas regras que são feitas para os cidadãos brasileiros em geral, que não têm essa identidade diferenciada, e aqueles cidadãos brasileiros que têm identidades diferenciadas, como o povo Manchinério, o Pitaguari, o Pancararu, assim, que a Constituição é uma Constituição que está perdido, o direito dos indígenas, ele está perdido dentro da Constituição, que é uma Constituição feita para o cidadão branco, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto das perguntas que vocês fizeram, é que todas as questões, elas decorrem da Constituição. Então, isso é interessante. Nós, quando planejamos a aula, nós imaginamos que vocês iriam colocar questões e que eu ia dizer para vocês, ó, isso aqui é direito civil, isso aqui é direito administrativo, isso aqui é direito penal, isso aqui é direito, o que mais? Enfim, tributário, né? Mas surgiu alguma coisinha aqui, registro civil, tutela, que tem a ver com o direito civil. O que mais? Agora, uma última pergunta de penal, direito penal. Essas questões que vocês colocaram aqui do São Francisco,
projetos do PAC, mineração, hidrelétrica, retirada de madeira, tem a ver com direito ambiental, né? Aqui, quando vocês colocam essa questão aqui, reconhecimento, demarcação, tem a ver com direito administrativo. Aqui essas questões sobre por que o judiciário deu uma suspensão, por que o judiciário mandou lá a polícia militar e não mandou a polícia federal. Essas coisas todas têm a ver com processo civil, né? Então, mas de qualquer forma, a base de tudo isso está na Constituição, né? Nós podemos ter ramos do direito, como a gente diz, né? Esse direito civil, direito penal, direito administrativo, direito ambiental, mas tudo isso ele tem uma base na Constituição. Bom, mas talvez antes eu quero explicar um pouco uma pergunta, acho que foi você que falou dos direitos fundamentais, né? Então tem um grupo que vai ficar com o artigo 5º ao 8º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, né? Então, nesses direitos e garantias fundamentais, vocês têm, por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí vocês vão talvez ficar com uma ideia que direitos fundamentais são aqueles que estão ali no artigo 5º e no artigo 6º, no artigo 7º, no artigo 8º, tá? Mas acontece que não, existem direitos fundamentais que eles estão em outros lugares da Constituição. É o caso do artigo 231, do 214, do 215, aquele artigo que se refere aos 18 anos da maioridade, que eu acho que é 218, né? É da família. Então, ninguém discute que tudo aquilo que está no artigo 5º, 6º, 7º, 8º são direitos fundamentais, porque está escrito lá que são direitos fundamentais. Mas existem outros direitos, como por exemplo, esse aqui: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a normas de legislação especial. Se esse artigo 228 é fundamental ou não. Ele está fora daquele rol lá inicial. Então, ele é direito fundamental ou não? 231 é um direito fundamental ou não é direito fundamental? Então, como eu disse, aqueles primeiros ninguém discute, os outros, há discussão, tá? Há discussão. No meu ponto de vista, o 228 é um direito fundamental, o 231 é um direito fundamental coletivo, no caso dos povos, das coletividades indígenas. O 215 e 16 também são das outras coletividades, né? Agora, isso é uma forma de pensar. Existe uma concepção mais restrita que só diz que é aquilo lá. Qual é a importância dessa discussão? A importância dessa discussão está para uma reforma constitucional. Porque a reforma constitucional diz que o que está no artigo 5º não pode ser objeto de modificação. Então, o que está fora do artigo 5º poderia ser modificado. Mas se você diz que pela natureza, não é pelo lugar onde está, mas é pela natureza, aí você vai dizer o artigo 231 não pode ser modificado. Alguém me perguntou por que estão querendo modificar. Querendo modificar, estão querendo modificar tudo. E tem coisas no artigo 5º que eu acho que tinha que ser modificada. Por exemplo, sigilo bancário, né? Então, tem algumas, mas o sigilo bancário de não poder ter acesso
né, ser considerado como um direito à intimidade, como um direito fundamental, isso é uma coisa que leva? Leva à proteção dos criminosos do colarinho branco, à improbidade, né? Então a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, porque se a gente diz, vamos modificar o artigo 5º no caso do sigilo bancário, a gente também está abrindo chance para modificar coisas que são importantes. A questão da igualdade, a questão do direito à saúde. Então, sabe, isso é muito, muito complicado, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, dentro, assim, na perspectiva da defesa dos direitos indígenas, é que a fundamentação teórica, no sentido de dizer que o artigo 231 é direito fundamental que não pode ser modificado. Tá? Agora, direitos humanos e direitos fundamentais, né? Essa terminologia. A terminologia internacional, né, de direitos humanos, são aqueles direitos reconhecidos e são fruto de uma elaboração histórico-social, né, de direitos. Isso começou assim, pensando em termos da nossa sociedade brasileira, que está ligada com a sociedade europeia, né? Isso tem uma data, que é uma data histórica, que é 1789, que é a Revolução Francesa, e os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade. A partir dali começou a se formar todo um conjunto, né, de proposições que decorrem dessa igualdade, fraternidade, né, e liberdade. Né? Então, todos os homens são livres. Mas daí depois a gente começou a ver que precisa explicar melhor em que consiste essa liberdade. Liberdade de manifestar o pensamento, liberdade para criar, liberdade de ir para um lugar para o outro. Né? A igualdade, no começo, a igualdade era só entre os homens, né? E determinados homens. Quer dizer, alguns não eram vistos como homens. Hoje em dia, a gente já percebe que essa igualdade é igualdade entre homens e mulheres. A igualdade também tem que ser, tem assim, transversalidade, porque tem os homens e as mulheres que já têm uma idade, e tem aqueles que são os jovens, que são as crianças, né? Tem aqueles que têm deficiência, aqueles que não têm deficiência, tem aquele conjunto de homens e mulheres jovens e velhos que pertencem que são os indígenas, a um povo indígena. Então, tem todas essas coisas assim, elas vão se entrecruzando e foram necessitando de uma explicitação. Né? Essa explicitação, ela constitui o conjunto dos direitos humanos. Então, vocês têm a declaração de 1789, na França, depois várias declarações que, em 1948, quando acabou a Segunda Guerra, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi um período da Primeira e Segunda Guerra Mundial de muito sofrimento no mundo todo. Então veio a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas essa Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que esse ano está fazendo 60 anos, né, ela já gerou uma série de outras declarações e convenções. Você já vê a diferença, declaração e convenção. Declaração, ela não é vinculante, as pessoas declaram, tá? Mas não é um tratado, não é uma convenção, não tem uma força vinculante, não é obrigatório. Mas a partir da declaração de 1948, começaram a surgir essas convenções, tratados ou pactos. São todos nomes
É que vai mudando no meio do tempo, os nomes vão mudando, mas a ideia é a mesma, é um acordo, tá? Então vocês têm um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e vocês têm um Pacto de Direitos Civis e Políticos, né? Então, além disso, vocês têm várias outras convenções. Entre elas, essa convenção 169, que substituiu uma convenção que era 107, tá? E foi um giro de 360 graus. Bom, todas essas normas que estão no plano internacional, que são chamadas de direitos humanos, quando são incorporados no direito positivo, então, quando é incorporado no direito brasileiro, é chamado de direito fundamental, tá? Então, quando a gente fala direito fundamental, a gente também está falando de direitos humanos. Tem alguns direitos humanos que eles não estão expressos na Constituição. Quer ver um? Direito à alimentação adequada. É um direito humano. Vocês olham na Constituição, vocês não encontram esse direito expresso. Mas você não pode dizer que ele não está lá. Ele está lá implícito, né? E cada vez novos direitos vão se acrescentando. Por exemplo, direito à identidade cultural, direito à diversidade cultural. Está na Constituição, você não encontra essa expressão, direito à identidade cultural, mas vocês encontram o direito ao seu modo de vida, ao modo de fazer, ao modo de criar. Isso é identidade cultural. Então, tem coisas que não estão com aquele nome na Constituição, mas elas estão implícitas ou com outro nome. Tem coisas que elas não estão, né? Como é que trabalha esses dois planos? A Constituição, pena que eu não tenho uma... Deixa eu ver se essa aqui é uma Constituição antes da reforma. Não tem nenhum antes da reforma, né? Bom, mas antes da reforma do Judiciário, que foi em 2004... dizia, isso continua igual, né? Diz assim, hoje em dia é parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Depois eu vou ter que explicar um pouquinho dos princípios, né? E o regime. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Então, o artigo 5º deu uma porção de direitos, muitos são exatamente como está lá na Declaração Universal de 48, tá? E depois ele diz o seguinte, não excluem dos tratados internacionais. Né? A Convenção 169 é um tratado internacional. O Brasil, ele ratificou e foi aprovado, essa convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, tem um decreto legislativo e depois tem um decreto do presidente da República que promulga, mas ela começou a vigorar no momento em que o Congresso Nacional aprovou. Tá? Agora, a questão é saber qual é o valor dessas normas dos tratados. Ele tem o mesmo valor do artigo 5º, ou seja, o mesmo valor constitucional? Antes de 2004, que é a reforma do Judiciário, se discutia a respeito disso. E tinha umas 3 correntes no Supremo Tribunal Federal. Tá? E uma delas dizia que as normas dos tratados internacionais sobre direitos humanos, elas tinham um nível constitucional. Tá? Mas havia discussão no Supremo, a coisa não estava
estava pacificada. Tinha uma decisão dizendo que ficava assim, ao meio termo, né? Não era bem lei constitucional, mas também não era uma lei ordinária. Tá? Outros diziam, não, é que nem uma lei ordinária. Aí veio essa reforma do judiciário em 2004. E era para resolver o problema. Resolveu o problema, mas eu acho que para nós resolveu da pior forma. O que diz agora? Diz assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. A Fabíola andou explicando o que é lei ordinária e lei complementar, né? A diferença é que a lei complementar é um processo mais complicado. Nós não falamos, mas agora a gente pode comentar. A emenda constitucional é um processo legislativo mais complicado ainda. Porque se fosse simples, podia mudar a Constituição a toda hora. Né? E a ideia é que a Constituição ela dure, que a Constituição ela vá amadurecendo, mas ela não possa ser modificada a todo momento, senão não tem segurança. Mas o que disse esse parágrafo terceiro? Que precisa ter um quórum de emenda constitucional. Então, essa regra é clara daqui para frente, né? Daqui para frente eu digo 2004. Né? A partir de 2004, qualquer convenção internacional, para ela valer como Constituição, tem que ter um quórum de emenda constitucional. Certo? Agora, e aquilo que ela foi antes? Esse é o problema. Continua o problema. E além de continuar o problema, esse parágrafo terceiro sinalizou contra a incorporação automática, não é? Porque diz que tem que ter esse quórum privilegiado de emenda constitucional. Então agora continua em aberto e é só o Supremo que vai resolver isso. Novamente o Supremo. Vocês vejam o quanto o Supremo Tribunal Federal ele tem, com quanto poder ele tem nas mãos. Então o Supremo vai ter que dizer se a Convenção 169, se ela vale como uma norma constitucional equivalente à Constituição ou se ela vale como uma lei ordinária. Se ela vale como uma lei ordinária, ela pode ser modificada. Tá? O problema não é tão fácil assim, porque o Brasil, ele foi no... Nada é fácil, gente. Nada é fácil. E isso eu fico muito angustiada, porque vocês querem que eu explique coisas para vocês, que deem respostas, mas eu nunca consigo dar uma resposta fechadinha. Sempre tem uma exceção. A gente usa a Convenção 69, mas ela foi incorporada ao direito brasileiro pelo decreto legislativo. Então, ela não tem um número de lei, ela tem um número do decreto legislativo ou do decreto do presidente da República. Mas ela tem o mesmo valor de uma lei, sei lá, qualquer... Como Estatuto do Índio. Como Estatuto do Índio. Ela é lei. Tá? Ela, inclusive, foi Congresso Nacional, incorporou pelo decreto legislativo. Ela tem um outro nome jurídico, mas, assim, do ponto de vista do valor dela, é de lei. Então, você pode entrar com uma ação judicial, você pode entrar com um mandado de segurança, né, que é uma forma Por exemplo, estão fazendo uma obra e não foi consultada a comunidade indígena, por que não cabe mandado de segurança? É um direito fundado na Convenção 69, que é lei. Muitos casos, assim, acho que enquanto define se ela vira lei ordinária ou se vira, né, uma emenda da Constituição, mas se os caras ganham tempo e ficam contra-argumentando, dizendo que não, que a Constituição 69 ainda não vai ter efeito aqui no Brasil,
porque está em discussão ainda. Não, de jeito nenhum. Essa questão, se ela vale como emenda à Constituição, ela não pode prejudicar que vocês utilizem esse instrumento. Vocês podem fazer. Só uma coisinha que está aparecendo muito e que vocês falam da legitimidade, né? Quer dizer, o Ministério Público, ele tem legitimidade para entrar com ação na defesa dos povos indígenas, mas vocês têm essa legitimidade, e isso já foi reconhecido por decisão judicial, está aqui na Constituição, é o 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Vocês têm que utilizar mais esse artigo 231, porque o Ministério Público, às vezes, até entra com uma ação que depois é um tiro no pé, né? É contra vocês. Acha que está fazendo bem, mas a gente não tem essa legitimidade. E a Convenção 169, ela demorou para ser incorporada no direito brasileiro como convenção. Mas a ideologia dela, ela já foi incorporada pela Constituição. Está no artigo 231, que é esse... O que era a Convenção 107? Era tal do paradigma assimilacionista. O que é a 109? 169. É o paradigma da pluralidade, da diversidade, da identidade, que as identidades elas precisam ser preservadas, né? E quem decide isso são os povos, né? E isso está no artigo 231. Então, a questão é a seguinte: se modificarem, se vamos dizer que não é constitucional a 169, o estrago não é tão grande, porque o 231 continua. O estrago é se quiserem modificar o 231 e dizer que não é direito fundamental. Tá? Então, a base, eu acho, é dizer que esse é um direito fundamental. E eu acho, não é uma coisa assim, vamos dizer, despida de fortes argumentos. Por quê? Porque a Declaração Universal de 1948, ela fala nos direitos culturais. Então, todos os países reconhecem que os direitos culturais são direitos humanos. E direitos humanos são direitos fundamentais. Então, essas coisas estão todas interligadas. Então, eu não vejo muita dificuldade de, com o tempo, do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais, reconhecerem que direitos culturais são direitos humanos e que direitos humanos eles não podem ser retirados da Constituição. Tá? Então, mas sempre, quer dizer, tem várias explicitações, né, que precisam ser feitas, porque no dia a dia que a gente vê, eu vejo essa história voltando à história da língua, que é uma coisa que me incomoda, né? Todo o Estado brasileiro só trabalha com a língua portuguesa. Então, essa é uma forma de matar as outras línguas. Né? Então, e não tem... Então, precisa de uma explicitação em leis, como, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, que diz que tem a língua oficial de São Gabriel da Cachoeira, tem mais 3 línguas oficiais. Mas precisa ter mais coisas. Precisa ter, por exemplo, que na rádio, na TV Brasil, que precisa ter um programa em que os índios falem programas em línguas indígenas, né, para poder fazer valer o que está escrito no artigo 231. Então, a 169, ela complementa a Constituição. E a 169, ela é compatível com o artigo 231. A ideia da 169 é a mesma do 231, casa direitinho, então não tem problema nenhum. E a 169, ela tem regras, por exemplo, a regra de consulta, o que mais? Agora tem tanta coisa ali. 6 e 7, fala da consulta, reconhece o conceito de povos, reconhece o conceito de território. Pois é, que na Constituição
A Constituição fala em terra, mas não fala em povos, mas não nesse sentido. Então, e o conceito de território é um conceito que não briga com a Constituição. Então, a 169 ela vem complementar. Tudo bem. Se for mexer na Constituição, se for mexer nela, vai ferir nossos vizinhos aqui, o Paraguai, Bolívia, essas coisas, por causa do tratado? Se mudar o 231, indiretamente vai estar indo contra a 169, né? Então, no plano internacional, isso causa um constrangimento. Agora, o que vai acontecer, quem vai reclamar, como faz isso tudo é muito... Pode ser que ninguém reclame, pode ser, mas pode ser que os nossos vizinhos da Bolívia, do Peru, da Colômbia, que eles reclamem, né? Levem isso, como é que a gente chama? Uma denúncia à Corte Interamericana. E o pessoal vai fazer uma avaliação do estatuto, comparar o estatuto e a convenção, né? E essa questão ontem do território e da terra indígena foi um debate caloroso. Porque parece, eu não estava na aula do professor Fabretti, mas parece que ele colocou que território é o território nacional e é terra indígena, pelo que eles falaram, né? E isso está causando, como eles vão trabalhar esses conceitos no trabalho que eles têm que fazer, né, da formação, está havendo assim, um debate sobre essa questão. Trata o território nacional, trata o território indígena, vai, não vai? O Fabretti falou que na cabeça do jurista positivista brasileiro, é isso que ele disse. O juristão conservador, quando fala território, ele só pensa brasileiro. Dá uma recaída como gato. E aí quando você fala em território indígena, ele... né? Não, e depois tem o seguinte... Foi isso que ele disse. Na Constituição, o território, ele está nesse sentido físico, tá? Agora, as ciências sociais, elas construíram um conceito de território que não é exatamente o físico, né? Você tem o território assim imaterial, né? A gente fala, por exemplo, o território do samba, né? Então não tem nada a ver, até às vezes acontece, vamos dizer, no meio, tem aquelas determinadas avenidas, mas ele pode se espraiar né, de uma forma diferente. Então, o território, isso que também tem que ver, né? Porque tem esse conceito de território físico, com limite físico, e esse território que sobrepassa, né? A Constituição ela só trabalha com essa questão física. Já reconhece no Estatuto dos Povos Indígenas de 73 territórios federativos da União. Então o conceito de território já estava ali na Lei 6.001, criado na época da ditadura militar. Então é uma coisa... E na própria Convenção 69 da OIT, ela define claramente o conceito de território. Mas o que eu estou percebendo, pela fala do Sandro, é que em várias coisas acontece. Vocês têm palavras que têm sentidos diferentes, né? Então você encontra na própria Constituição território com... tem um conceito diferente. Lei, por exemplo, né? A Constituição é lei? A Constituição é lei. Mas às vezes eu falo em lei, mas eu não estou me referindo à Constituição, estou me referindo àquela lei que foi votada pelo Congresso Nacional. A Convenção 169 é lei para nós? Ela é lei, mas ela não é lei naquele sentido estrito do processo legislativo lá que nós vamos ver. Então, isso que a gente tem que cuidar, que as palavras, elas, às vezes o interlocutor está fazendo um sentido e ela tem vários sentidos, então tem que clarificar. O território, para os povos indígenas, tem muito significado. Se for perguntar de mim enquanto Banil, eu vou conceituar de uma forma diferente do que o território. Então, quer dizer, a linguagem é complexa.
Só para terminar, eu acho que isso que o Favete colocou, e que isso está muito dentro da nossa formação de jurista, é o território, povo. Então, esse medo de usar como povo, porque isso pode ser um germe da separação, né? Então, é por isso que cria território, uma povo vai criar um território, quer dizer que tem território tem muito a ver com soberania, então ninguém pode entrar, essa coisa toda. Mudar o estatuto, né, da Lei 6.001, como é que ficava com a Convenção 169. Então, eu vou tentar explicar assim. Tem aquela discussão de saber se as normas da Convenção 69, se elas têm o valor de norma constitucional ou não. Mas eu disse para vocês que, na pior das hipóteses, elas valem como uma lei ordinária, tá? Então, esse nome ordinário até parece feio, né? Uma lei que não vale nada. Mas não, é a lei feita segundo o processo ordinário, comum. Então, a Convenção 69, como ela é posterior ao Estatuto, e ela tem força de lei, com certeza, tá? Isso não se discute, e tudo aquilo em que ela for conflitante, que ela conflitar, que ela for contra o Estatuto, a Lei 6.001, o que vale? Você diz que é o Estatuto? O que vale? É a Convenção 69 ou a Lei 6.001, o Estatuto do Índio? Aí você me diz que é o Estatuto, por quê? Por que ele é maior? Mas quem que diz que é principal? De onde é que vocês tiram isso? Em função de o termo negociado foi o primeiro, o Estatuto é o primeiro, depois a Convenção só vem completar o Estatuto, né, não? Pois é, aí é a questão das leis, tá? A lei, mas a lei que vem depois, ela revoga a lei anterior, tá? Se for para beneficiar, Não é só para beneficiar, pode ser para piorar também. Tá? Penal é que é. penal é. Penal é, mas nesse caso não é. É que eu tenho que explicar, mas vocês não podem pensar, primeira coisa, tá? Se nós temos uma lei que regula o Estatuto do Índio, por exemplo. O Estatuto do Índio, ele tem umas regras sobre mineração, certo? Agora vem uma lei posterior, que é a Convenção 69, que também ela fala algumas coisas de mineração. Então ela vai ela revoga o que tem sobre mineração no Estatuto do Índio que seja incompatível, tá? Então a lei que vem depois, ela revoga a lei anterior. Não há, aí no caso, não há uma relação de mais importante e menos importante. O Estatuto do Índio e a Convenção 69, elas estão no mesmo patamar. Uma não é mais importante que a outra, tá? O que acontece é o seguinte, o Estatuto, ele é mais abrangente, não é? E a Convenção 69, não. Ela abrange muitos assuntos, mas ela não tem toda aquela abrangência do Estatuto. Então ela não revoga totalmente a Lei 6.001. Mas naquilo que ela vem com uma regra que é contra a regra anterior, vale a regra nova. Tá? Então alguém diz assim, bom, aí só vale se for para beneficiar. E também um pouco depende do ponto de vista, né? O que beneficia, o que não beneficia. Mas se a lei nova, ela sempre vai valer e vai revogar a lei anterior, certo? O que pode acontecer é que frente à Constituição, aí a Constituição é diferente, a Constituição ela vale mais. Então se vem essa lei nova, e essa lei nova,
ela de alguma forma, ela viola, ela ofende, ela vai contra aquilo que está na Constituição, aí essa lei nova, ela é inconstitucional. Aí ela... É inválida. É inválida. Ela é inválida. Tá? Mas aí, é como nós vimos, tem que ter um controle de constitucionalidade, o judiciário que tem que dizer isso. Bom, assim, em termos do que existe hoje, a Convenção 169, que é uma lei posterior ao Estatuto do Índio, a Lei 6.001, ela é posterior e ela é melhor para os direitos indígenas do que a Lei 6.001. Então, é ela que vai ser aplicada. Agora, a sua pergunta. Vocês estão estudando um novo Estatuto do Índio, porque vocês querem uma lei que seja bem ampla, que regule todos os assuntos. A 169, ela regula bastante coisa, mas ela não diz tudo que vocês precisam, né? Então, vamos fazer esse novo estatuto. Esse novo estatuto vai ser uma lei nova depois da Convenção 169. Então, ele pode modificar a Convenção 169. Se nós entendermos a Convenção 169 meramente como uma lei ordinária, tá? Então, pode modificar. Agora, eu não vejo por que deva modificar, tá? Porque o Estatuto pode detalhar mais as normas que estão na Convenção 169. Então, não precisa conflitar. Será que deu para entender? Podemos ficar só com a Convenção 69? Não. Não. Então, podemos ficar com aquele estatuto velho? Não, porque ele está totalmente ultrapassado. Frente à Constituição, frente à Convenção 69, está ultrapassado. Temos que passar para outro. Porque ele estando ultrapassado, mas ele continua em vigor. Nós vimos que continua em vigor. Então, é um entulho. É um entulho para nós. O problema que existe é apenas político na mudança da lei. Porque quando a gente vai discutir esse novo estatuto, os interesses anti-indígenas, eles podem colocar algumas regras, boicotar e sair um estatuto que não é como vocês querem. Né? Mas não pode ser pior do que o que já existe. Não sei, acho que não. Acho que não. No caso, a gente está trabalhando com o novo estatuto, né? Ah. E aí a gente vai modificar alguns artigos. Aí, na realidade, aí a convenção perde como é que fica. Porque aí vai ser o novo estatuto e a convenção. Porque aí a gente vai trabalhar em cima do estatuto agora. Tem que fazer um estatuto que ele repita a convenção, tá? Que não entre em conflito, só isso. Porque para manusear vai ser muito melhor ter o estatuto do que a convenção. Porque a convenção também, ela é uma convenção velha, ela, por exemplo, ela fala nos povos tribais, né? Então é uma nomenclatura ou aborígenes que não é utilizada no Brasil, né? Então é melhor a gente ter uma lei nossa que traga tudo aquilo que está na Convenção 69, mas seja uma nova organização, né? Um texto que seja melhor. Nós vamos estudar o nosso estatuto regional lá. Daqui nós tivemos uma consulta que vai lá para a base. Eu pergunto para a senhora, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, eles devem compor a mesa para nós fazer esse estudo lá em Campo Grande, no Rio Grande do Sul? Eles têm que fazer parte do bloco da intenção que nós queremos fazer, da mudança do estatuto? Não, eu acho que vocês têm que comunicar eles, mas as discussões... Ele não pode ficar ali. Eu acho que vai atrapalhar, né? Porque, do meu ponto de vista, teria que ficar a liderança só. Agora eles ficavam no segundo plano. Sim. E em comunicação, porque se ele for sentar, ele vai dar muito palpite e pode atrapalhar. Exatamente, com certeza, vai atrapalhar.
Eu acho que ele depois tem que ser comunicados, assim, tem que saber o que vocês querem. Mas a discussão ali, vocês têm que estar muito bem fechados entre vocês com o que vocês querem, quais os assuntos que vocês querem que entre no estatuto e qual a definição daquele assunto, né? O texto, a forma de escrever é num segundo momento, se bem que também é importante a forma de escrever, né? Mas tem que estar fechada com a ideia, com os temas e com as ideias a respeito daquilo. O que a gente quer, o que a gente não quer sobre mineração, sobre exploração florestal, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a demarcação da terra indígena, tá? É questão de estatuto. Nós estamos querendo mudar, não mudar, mas sim melhorar para nós. Né? Eu sei que esse é nosso interesse, os povos indígenas, mas como acabou de falar, tem interesse político anti-indígena. Né? Isso, claro, que vai passar por Congresso, né? Vai passar por votação. A maioria lá, todos a maioria, são indígenas. Nós falamos isso, nós digamos porque... E minorias são as pessoas que têm sensibilização ao causa indígena. Tá? Isso vai ter uma dificuldade e vai passar por júri também, que eu tenho que... Toda essa questão passar por... Todos não indígenas vai passar. A preocupação minha que eu fiquei triste é questão de, na hora de realmente botar na lei. Né? Mas ao mesmo tempo que eu estou pensando, a não ser nós assim, mobilizar a opinião pública nas escolas, né, conhecer, para que ajude também a pressionar os parlamentares. Né? Porque isso se preocupa muito, isso vai ter um problema sério. Assim. Claro, nós temos que começar a trabalhar dessa forma. Porque não tem ninguém ainda dos índios, de questão jurídica mesmo, assim, como juiz para dar pelo menos uma contribuição de, não, realmente é isso, né? Mas acho que sensibilizando a região toda, né? Eu só já pensando nisso, né? Eu não sei aonde que a opinião dos não indígenas vai estar nessa parte, né? Então vai passar por os políticos que não são indígenas, nós vamos ter dificuldade para chegar onde nós queremos, né? Então, assim, a minha preocupação, eu fiquei triste nessa parte de manhã. Eu fiquei até desanimado assim, já, alguns falaram assim. Mas ao mesmo tempo a gente não pode desistir. Nós temos que ter persistência na nossa opinião. Um dia vai chegar onde nós queremos. Eu fico com muito medo, né, de haver retrocessos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é necessário, e também tem uma experiência histórica da Constituinte, que é um marco para vocês. Né? O que o artigo 231, né, colocar o artigo 231 na Constituição, não foi fácil e foi contra tudo. Assim, tinha aquela comissão do governo, a comissão do governo não aceitava o que as lideranças indígenas queriam colocar. Depois foi em vários momentos, vocês só tiveram reveses, né? Só tiveram derrotas. Mas no final de contas se conseguiu colocar lá o artigo 231, que é uma coisa realmente formidável. Tudo que aquele artigo 231, tudo aquilo que ele não está todo explicitado, todo detalhado, mas ele tem uma força incrível. Então, assim, uma coisa talvez que seja uma boa estratégia é fazer um estatuto enxuto, né? Um estatuto que não entre muitas, que quanto mais a gente abre, né,
muitos artigos, aí de repente trocam uma palavra lá num dos artigos e ele repercute em tudo e aí prejudica. Então não tem aqueles ditados que a gente tem que falar o menos possível. Um estatuto cheio de detalhes pode... Eu acho que tem que ser uma coisa mais enxuta, mais simples e direta e não fugindo muito daquilo que está na Constituição, na Convenção 69. Mas tem que espantar aquele estatuto que diz aquela que continua falando em aculturação, que continua falando em reserva para índios, essas coisas assim que ficam marcando, entende, coisas que são preconceituosas. Isolado, em vez de integração. Exatamente. Tá? Apesar de eu dizer para vocês, nós todos sabemos que frente à Constituição aquilo não vale mais, para o administrador, o prefeito lá de uma cidade, ele vai olhar o estatuto, aquele 6.001, e aí eles usam esse aí. Tá? Bom, então, sim, o Enio me disse que uma dúvida que ficou para algumas pessoas, o que queria dizer força vinculante, né? Vinculante é obrigatório, que vincula. Então, é isso, é obrigatório. Tem a súmula vinculante do Supremo. O que é isso? O Supremo disse agora que a polícia não pode usar as algemas, salvo, né? Então, ficou como se fosse uma lei obrigatória e todos os tribunais, todos os agentes policiais, todos os juízes, eles têm que seguir essa súmula vinculante. Isso é na hora de fazer corpo, surpreender, não pode colocar mais algema. Diz que não pode, a não ser que fundamentadamente justifique o porquê. Então, é um negócio assim completamente fora da realidade, porque tem determinadas situações, quer dizer, vai fazer por escrito, ainda quer que faça por escrito, né? Então, aí é assim, é uma loucura. Então, eu vou fazer ainda uma breve exposição e eu gostaria que vocês acompanhassem para vocês verem o texto, né? Fica mais fácil, o artigo 1º da Constituição. Mais adiante, em vários momentos, existem outros princípios. Né? Mas aqui o Constituinte colocou como princípios fundamentais. Então vejamos o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Nessa frase já tem duas coisas importantes. A primeira coisa, essa frase revela a forma de Estado do Brasil. Tá? Tem dois tipos de básicos de Estado: Estado unitário e o Estado federado. Então, o Estado unitário, existe um governo central e a descentralização é províncias, departamentos, mas existe um governo só. No Brasil é uma federação, que nem nos Estados Unidos, né, na Alemanha. Então, é uma união de estados. Então, esse poder, existe um poder federal, que é o poder da União, e existe o poder estadual, que é dos estados. E também tem os municípios, o poder municipal. Certo? Então, isso aqui já de início está dito que é uma federação. Então, a federação cria muitos problemas para a aplicação da lei, porque vocês têm leis federais e tem leis estaduais e tem leis municipais. E às vezes há conflito de leis, né? Às vezes, então,
Em geral, se eu perguntar para vocês o que vale mais, a lei federal, estadual ou municipal? Vale mais é federal. A confusão está tão grande do nosso lado, ninguém sabe. Depende por quê? De acordo com a localidade. Então é assim, a União tem a competência dela, de leis, o Estado tem a competência e o município tem a competência. Isso está na Constituição e vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, se a União fizer uma lei, uma matéria que é competência do município, essa lei está errada, essa lei não vale. Vale a do município. Então, cada macaco no seu galho. Tá? Então, um não pode se atravessar no outro. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que a maioria das leis são leis federais e vale para todo mundo e elas são mais importantes do que as estaduais e as municipais. Porque a federal é a norma assim, geral. A estadual e a municipal, elas podem, em determinados espaços, elas podem complementar. Tá? Então, em regra, a lei federal, ela se sobrepõe às outras, mas isso não é sempre. Tá? Então, vocês têm que ver se aquele assunto é de competência municipal, estadual ou federal. Bom, a outra coisa importante aqui é que está escrito Estado Democrático de Direito. Alguém sabe me dizer o que é o Estado Democrático de Direito? Isso aí é um conceito que ele foi elaborado pela doutrina, tá? Pelos pensadores, pelos líderes políticos, e depois ficou nas constituições, certo? Então vocês têm a Espanha é um Estado democrático de direito, Portugal diz que é um Estado democrático de direito, e o Brasil diz que é um Estado democrático de direito. O que quer dizer Estado democrático de direito? Não, é assim, quer dizer o seguinte, que é um Estado de direito, é um Estado que é regulado pela lei. É um Estado em que todas as autoridades, elas obedecem à lei. Tá? Elas têm que se comportar de acordo com a lei. Certo? Então, mas acontece que, por que a gente fala Estado democrático de direito? Que isso foi um avanço. Porque primeiro se achava que, fazendo um Estado de direito, que dissesse todos são iguais perante a lei, que isso resolvia o problema, estava na lei, tudo está na lei. Tá? E aí se viu que isso não resolvia, que o Estado não adianta ser só de direito, ele tem que ser democrático de direito. Ou seja, ele tem que ter estruturas que democráticas, né, que realmente possibilitem a igualdade entre as pessoas, não apenas a igualdade formal, mas a igualdade material. Tá? Então, essa expressão Estado Democrático de Direito, não sei se foi trabalhada pelo Cavete, ela tem esse sentido de um avanço não só no Brasil, mas em todos os países, né? De fazer com que o Estado não seja apenas um Estado de leis, mas seja um Estado de leis que diga isso, né? Que todos são livres, que todos são iguais, que todos têm acesso à educação. Não, mas um Estado que seja realmente democrático na sua prática. Tá? Então, por isso que nas constituições de Estado democrático de direito, vocês têm capítulos falando sobre ordem social, ordem econômica, porque uma Constituição de Estado de Direito
É uma Constituição que simplesmente se preocupa com os direitos e liberdades fundamentais daquelas clássicas, poder votar, enfim, liberdade de ir e vir, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de associação, aquilo que está na Declaração Universal de 48, mas a organização do Estado, né? Como é que o Estado se organiza e quais são as competências do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Então, assim, mais em termos de uma organização e de competência. E uma Constituição do Estado Democrático de Direito, ela traz regras que se refletem, que vão interferir na economia, principalmente na economia, tá? Para estabelecer a igualdade material. Bom, quais são os fundamentos aqui da Constituição? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Desses 5 itens que estão acompanhando, aquele que é mais invocado é o da dignidade da pessoa humana. Tá? Vira e mexe, vocês têm muitas decisões judiciais que elas falam na dignidade da pessoa humana, interpretam a lei e dizem, não, isso aqui não pode ser assim, ou isso aqui tem que ser assim, porque só dessa forma é que nós vamos atingir a dignidade da pessoa humana. Entenderam? Então, esse dignidade da pessoa humana é um fundamento da nossa Constituição, do nosso Estado, e serve também como um princípio de interpretação da lei, principalmente no caso em concreto. O parágrafo único tem uma regra super importante. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, essa regra aí, o que ela significa? Qual é o regime de governo? Democrático. Exatamente, é uma democracia representativa, né? E aí, vocês vejam o seguinte, a ideia é que todo poder emana do povo. Então, uma coisa que às vezes é questionada no judiciário é porque como é que os juízes eles são escolhidos? São por concurso público, né? Então, eles não são eleitos pelo povo. Mas o Congresso Nacional, quer dizer, até a Constituição estabeleceu assim, que é por concurso público, né? Então, tem uma... eu não sei se falaram na judicialização da política? Eu vou um pouquinho adiante. No artigo 2º diz, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A Fabíola falou hoje de manhã. Tá? Isso é uma teoria clássica, de que existe quem faz a lei, quem administra e aquele que julga os conflitos, né, que existem. Mas ela também já disse que essas coisas não são tão assim, você não tem o poder legislativo, ele também administra, o poder judiciário também legisla, os tribunais têm os regimentos, são eles mesmos que fazem os regimentos. Então tudo isso assim sempre tem uma exceção, mas a regra é essa, executivo, legislativo e judiciário. Então se fala hoje na judicialização da política. Vou dar um exemplo para vocês. Você já deve ter ouvido falar muito nisso. Uma pessoa está muito doente, está doente de câncer, está no câncer terminal. E aí
a família fica sabendo que tem um tratamento que faz nos Estados Unidos, ou que tem um remédio que manda buscar nos Estados Unidos. E aí ele vai no SUS, né? O SUS tem todo aquele procedimento, aí chega num ponto e diz, olha, nós temos os protocolos clínicos para essa fase da doença, tem que fazer radioterapia, tem que fazer isso assim, mas não tem esse tratamento dos Estados Unidos, ou esse remédio não existe no Brasil. E aí, o que as pessoas fazem? Muitas pessoas, elas não se conformam com aquela negativa do SUS, olha, eu só posso dar radioterapia. Ah, não, mas eu quero fazer um transplante lá nos Estados Unidos. E entram em juízo, e muitos juízes dizem, pelo direito à vida, essa pessoa, o governo tem que pagar para ela ir para os Estados Unidos fazer esse transplante. Então, essa é uma questão que está sendo muito discutida. Em primeiro lugar, o dinheiro é um cobertor curto. Se todo mundo quiser fazer um tratamento no exterior, não vai ter dinheiro para todos, né? Então, o juiz ele pode se atravessar e direcionar o dinheiro para aquela pessoa, né? Então, essa é uma questão, mas que está acontecendo, né? E que falam, a judicialização da política, quer dizer, a política pública, ela é levada para o judiciário e o judiciário fica administrando. O judiciário vai dizer que vai dar um remédio para esse, vai dar um remédio para aquele, né? Então, essa é uma coisa que é muito criticada, e criticada por quê? Porque diz assim, o juiz não foi eleito pelo povo. Como é que o juiz vai decidir a política pública? Quem tem que votar a política pública e decidir a política pública são os representantes do povo. A gente sabe que eles, às vezes, a gente escolhe mal, né? Então, eles não legislam em favor de todos nós. Mas, enfim, esse é um outro problema. A gente se engana. Então, essa regra, ela é trazida agora para discussão por conta desse acesso a medicamentos e agora também com o Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo estão sendo muito contestadas. Por exemplo, essa das algemas, se você vai na internet, as pessoas todas criticando, né? Os policiais botaram as algemas à venda. Do quê? Os policiais colocaram as algemas à venda. Ah, foi. Então, por exemplo, a raposa, né? Todos os povos indígenas estão muito preocupados com o Supremo e as decisões que já foram dadas, por exemplo, aquela da suspensão da retirada, é uma decisão criticada. Então, há por exemplo, o Fábio Conder Comparato, que é um jurista muito conhecido pelas suas posições, ele acha que tem que ser eleito, né? E também com prazo certo. Entrou no Supremo, vai ficar 8 anos. E depois, tchau, tchau. Né? Porque se fica como fica 20, 30 anos, né? Não tem assim muita... não respira. O Supremo fica um Supremo muito conservador. Supremo. Hã? Supremo. E tem os outros tribunais também, não só o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, que às vezes vão os ministros muito jovens, né? 30 anos, 40 anos, e eles podem se aposentar. Devem se aposentar com 70, mas tem a PEC da Bengala, vocês viram falar? A PEC da Bengala é para uma emenda constitucional para as pessoas poderem continuar trabalhando depois dos 70 anos. Né? Os povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Pronto, aqui. O que chamou a atenção de vocês? Os povos. Isso, sabia. Mas que povos são esses?
Não são vocês, com certeza. São os povos de outros países. Vou parar de falar um pouco, eu quero que vocês leiam e vejam com os próprios olhos, mas aqui já está mostrando para vocês como, quer dizer, nós olhamos para fora, mas não olhamos para dentro. Então, essa Constituição, ela mostra que ela não reconhece, ela devia reconhecer no início, assim como a Constituição de Moçambique, ela reconhece logo no início da Constituição, você abre e ela fala em pluralismo jurídico, no reconhecimento dos diversos povos que compõem a República de Moçambique. Na nossa Constituição não diz isso. Ela reconhece no artigo 231, organização social, mas fica perdido. Não fala em povo, fala nos outros povos de fora, mas não os de dentro. Então isso está invisível. Isso aqui está invisível. Uma coisa que eu estava pensando é que alguém me perguntou sobre povos, né? Eu acho que a gente não deve ficar preocupado que algumas coisas não estão na Constituição, a gente querer colocar na Constituição. Tá? A gente pode comer pelas beiras, por fora. Por exemplo, a questão dos povos indígenas, essa nomenclatura, isso já é uma realidade. Vocês não tiveram a Conferência Nacional de Povos Indígenas? Em vários textos legislativos já aparecem povos indígenas. Professora, tem a lei de povos e comunidades tradicionais. Ela saiu como povos e comunidades tradicionais. Aquela do SNUC, né, das unidades de conservação? Não. Política nacional de um certo modo está ligado, mas você tem hoje a partir do Ministério do Meio Ambiente, uma política e uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Exatamente. Então esse é o termo que está sendo usado administrativamente para reunir esse conjunto. Mas na questão dos povos, né, quer dizer, isso já se incorporou na nossa legislação e ela não é incompatível com a Constituição. Então, às vezes, pode ser uma estratégia também, uma tática de luta, não vamos brigar para colocar ali, se já está em todo lugar aqui, né, aí vai chegar um momento que ninguém pode discutir. Então, às vezes a gente não pode fazer um cavalo de batalha de uma coisa que a gente pode conseguir por outros meios. O artigo 5º e o artigo 6º tem todos os direitos, assim, fala para todos, sem distinção. Então, se é sem distinção, cabe previdência social, cabe assistência, cabe tudo, aqueles auxílio natalidade, tudo isso, também para os índios. Até que ponto, né, você aplicar esse sistema, ele não conflita com a organização social. Então, uma questão que foi levantada aqui é de que muitas mulheres indígenas, elas estão engravidando, né, porque daí elas ficam recebendo o auxílio natalidade. Então, isso é um problema, né? Nesse contato de interétnico, nesse contato da legislação, tem coisas que aparentemente, né, são boas, mas elas acabam destruindo a própria organização. Então, essas coisas vocês têm que pensar, né? Como assegurar a igualdade na diferença, tá?